Glória ao nome de Jesus. Eu quero me cumprimentar com a paz, com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Pegue aí a sua Bíblia, abra ela na terceira carta do apóstolo João. Vamos trabalhar aí o versículo 7 e aí já entraremos no 8. Tá bom? Bora para riba. Bora para cima, vamos caminhar aí na Bíblia. Lembrando que você que queira o conteúdo do nível 1, segunda carta do apóstolo João, já está pronto. É só me pedir. Fechou? Você também que queira participar do nosso curso intensivo de desenvolvimento cristão, não quer perder essa oportunidade de crescimento, segunda-feira, anota aí, segunda-feira das 7 às 9 da noite, aos sábados, das 3 às 5 da tarde, também temos a distância, para você que mora longe. Fechou? E aí eu estarei mandando o conteúdo para você. Conhece algum crente que está estagnado espiritualmente? Não lê direito, não estuda, não ora direito? Manda esses conteúdos para ele. E se quiser sair dessa estagnação espiritual, venha participar do nosso curso e entrar nesse caminho de crescimento, tá bom? Se eu esqueci de algum aviso, eu comunico nos vídeos posteriores. Bora lá? Vamos meditar? Pegou sua Bíblia? Eu apenas vou falar as expressões que vamos trabalhar, tá bom? E você vai seguindo aí na sua Bíblia. Versículo 7. A palavra nome, tá? Veja se tem nome aí no versículo 7, terceira carta do apóstolo João. Nome, com N maiúsculo ainda. A outra expressão, nada tomando dos gentios. Essa é outra expressão que a gente vai trabalhar, tá? Terceira expressão, gentios, tá bom? Dentro desse contexto aqui, vamos também trabalhar a palavra gentios. E no versículo 8, portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Então, recapitulando o que iremos trabalhar nesse vídeo. Primeira expressão, nome. Segunda expressão, nada tomando dos gentios. Terceira expressão, gentios. Quarta expressão, portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Amém? No vídeo anterior, no versículo 7, nós trabalhamos a expressão, porque pelo seu nome saíram. Quem é essa pessoa que a palavra nome aqui está falando? Quem é essa pessoa do nome aqui? É Jesus Cristo, nosso mestre, nosso Senhor e nosso Salvador, tá? Então, os missionários da igreja primitiva tinham um motivo para fazer missão, tinham um motivo para suportar as provas, tinham um motivo para pregar, tinham um motivo para cantar, tinham um motivo para continuar fazendo a obra e o propósito a qual Deus os escolheu para viver. Qual era o motivo deles? Jesus Cristo, crucificado. Jesus era o maior motivo. Então, nada tiravam esses cristãos primitivos da missão de Jesus, porque o maior motivo deles era Jesus, tá? Então aqui já cabe um ensino, uma pincelada. Qual é o seu maior motivo em servir a Jesus? E se você está vendo esse vídeo e se desviou da presença de Jesus, saiu da presença dele, parou de ler, parou de orar, parou de se relacionar com Jesus, a pergunta é: por que parou? Ah, mas porque fui ferido na igreja, porque tal pastor fez isso, porque minha vida financeira não está boa, porque, enfim, inúmeros motivos. A minha pergunta que eu te faço:
quando você se entregou a Jesus, qual era o motivo? Eram as coisas e pessoas? Ou era Jesus? Guarde isso. Seu maior motivo em servir a Cristo tem que ser Cristo. Tá bom? Esse é o seu maior motivo. Segundo ponto. Automaticamente, toda pessoa que ela está firmada em Cristo, ela produz frutos. Então, com certeza, esses missionários aqui, pregando Jesus, vivendo Jesus, por ser ganhado pelos apóstolos, pela igreja primitiva, automaticamente, os apóstolos ganharam esses missionários ganharam outras pessoas. Então, a extensão do cristianismo que os apóstolos viviam era esses missionários. E automaticamente esses missionários ganhavam outras pessoas e essas pessoas eram a extensão do cristianismo que carregavam. Então perceba, toda pessoa que está em Cristo produz frutos. Produz outras pessoas para o reino. Outras pessoas que também oram, outras pessoas que também leem a Bíblia, outras pessoas que também querem se relacionar com Cristo. Então esses itinerantes automaticamente tinham pessoas como prova do cristianismo que carregavam. A pergunta para você é: quais são as pessoas que são a extensão, continuação do cristianismo que você carrega? E se o cristianismo que você carrega não tem fruto, tem uma grande probabilidade de você não estar vivendo o cristianismo correto. Quantas pessoas são a extensão do cristianismo que você carrega? E aí começamos a nossa mensagem de hoje. Versículo 7. A palavra nome, tá bom? Nome. Então, observe que no versículo 7, pelo seu nome saíram. Então, eles carregavam um nome. Não era mais o nome deles. Não era mais eles. Era um nome que eles carregavam. Qual era o nome? O nome de Jesus. Porém, quando o texto está dizendo que eles saíram por causa do nome de Jesus, não está falando apenas um nome qualquer. Tipo assim, eu carrego o nome de Jesus, mas vivo de qualquer forma. Não! O texto está dizendo que eles carregavam o nome de Jesus, viviam como Jesus. De novo, carregar o nome de Jesus é viver como Jesus. Procurar falar como ele, andar como ele, ter a misericórdia dele, a unção dele, a sabedoria dele. Carregar o nome de Jesus é procurar viver como Jesus. Entendeu o raciocínio? Não é à toa que a palavra cristão, muitas pessoas interpretam ela como seguidores de Cristo. Porém, o real significado da palavra cristão é pequeno Cristo. É quando você se torna tão parecido com Jesus que você para de existir em você mesmo e Jesus resplandece. Que forte, hein? Que coisa maravilhosa. Então, quando esses missionários aqui saíam pelo nome de Jesus, o mundo não via mais essas pessoas, viam Jesus nessas pessoas. Porque eles carregavam o nome de Jesus, e por carregar o nome de Jesus, carregavam o comportamento de Jesus. E aqui já cabe uma reflexão. Você, cristão,
que carrega o nome de Jesus, o que está resplandecendo em sua vida? As palavras de Jesus ou as suas palavras? Os comportamentos de Jesus ou os seus comportamentos? A misericórdia de Jesus ou a sua dureza de coração? O amor de Jesus ou seu ódio? O que está resplandecendo em sua vida? Se você carrega o nome de Jesus, de fato, Jesus tem que resplandecer na sua vida. Mas a pior mentira que você pode contar para o mundo, e não precisa nem abrir a boca, a pior mentira que você pode contar para o mundo é dizer que é cristão sem o mundo ver Jesus em você. Essa é a pior mentira que você pode contar para o mundo. E hoje, o que mais tem nas igrejas, digo sem errar, o que mais tem nas igrejas é muitos crentes e poucos cristãos. Muita gente com título de cristão sem ser cristão de fato. Essa é uma reflexão para você começar a se responsabilizar pelo nome que você carrega. É obrigação sua ver como o seu mestre viveu, como o seu mestre andou, como o seu mestre falou, quais palavras falou. É obrigação sua, responsabilidade sua, saber como Jesus andou e procurar fazer igual, porque isso é ser cristão. Mas infelizmente, posso falar uma verdade dura? Nem a Bíblia os crentes estão lendo. Se os crentes não sabem o que é a verdade, como saberão o que é mentira? Tanta teologia que se prega por aí. Então proponha esse desafio no seu coração. Conhecer a Jesus um pouquinho todos os dias. Ler a Bíblia um pouquinho todos os dias. Esteja firmado na verdade. Conheça a verdade. Busque praticar a verdade. Você não tem o título de cristão por acaso. Você tem o título de cristão porque você se entregou a Jesus. Então procure viver como Ele. Não levem o nome de Deus em vão. É até um mandamento e você sabe disso. No Antigo Testamento, Deus falou para não levar o nome dele em vão. E o que é levar o nome de Deus em vão? O que é? É falar que é de Deus sem ter as características de Deus. Eu não estou falando de onisciência, onipresença, onipotência. Um exemplo, se Deus ele é onisciente, sabe de tudo, você como criatura, no mínimo, tem que ter um pouco de sabedoria. Se Deus ele é onipresente, está em todos os lugares, eita Jesus, você no mínimo tem que aprender a estar presente onde você está presente. Eita. Então, pelo amor de Deus, reflita no nome que você carrega, porque carregar o nome de Deus em vão é dizer que serve a Deus e ninguém vê as características de Deus. Carregar o nome de cristão e ninguém vê Jesus em você é o mesmo que nada. Você está carregando o nome de Cristo em vão. Então busque viver como Cristo. Reflita. Próxima expressão. Versículo 7.
nada tomando dos gentios. Isso mesmo. Nada tomando dos gentios. Essa é a próxima expressão que queremos trabalhar. Esses missionários, eles tinham plena consciência e convicção que a igreja que estava enviando eles ia cuidar deles. Tanto a que estava enviando, quanto a que ia recebê-los. Então entenda, eles tinham plena consciência e convicção de que a igreja que estava enviando eles e a igreja que ia receber eles ia cuidar deles. Então eles tinham plena consciência de que a igreja primitiva ia cuidar deles. É por isso que tem essa expressão aqui de João, que eles nada tomavam dos gentios. Se chegasse algum gentio, e gentio você sabe o que eu estou falando, né? É não judeu, fora da igreja primitiva. E daqui a pouco a gente vai trabalhar a expressão gentios aqui, porque nessa época aqui já tinha gentios e judeus formando a igreja. Mas ao mesmo tempo, nesse versículo 7 aqui, o nada tomando dos gentios, era justamente os gentios que não faziam parte da igreja. Tá bom? Os gentios que não faziam parte da igreja. Então, se chegasse um gentio, ficasse sabendo dessa obra missionária, que o missionário ia para tal lugar, e o gentio chegasse para querer apoiar com algum dinheiro, com algum alimento, com alguma coisa, esses missionários aqui não aceitavam. Por quê? Porque na cabeça deles, eles já estavam sendo mantidos. Na cabeça deles, eles já estavam sendo cuidados. Na cabeça deles, aqueles que enviaram e as pessoas automaticamente que iam recebê-los, cristãos, se falando de cristãos, iam cuidar deles. Então olha a consciência desses missionários. Qual era a consciência? A consciência de que eles cuidavam deles mesmos. Eles davam o suporte para eles mesmos. A igreja primitiva tinha uma consciência. Qual era a consciência? Devemos dar suporte para os missionários que estamos enviando. Devemos dar suporte para os pregadores da palavra. Devemos dar suporte para os ensinadores da palavra. Devemos dar suporte. Observe, eles tinham a consciência de que eles deveriam cuidar deles mesmos. E aí eles acabavam criando um equilíbrio social. A mensagem chegava bem mais longe. A mensagem era melhor estruturada. As pessoas eram alcançadas. Você sabe por que hoje, infelizmente, tem poucos missionários e poucos bons pregadores nas igrejas? Por incrível que pareça, se abre muita igreja e é nítido você ver isso. Se abre muita igreja e tem pouca gente qualificada para estar na igreja aberta. Então, ou seja, olha a falta de equilíbrio aqui, ó. Era para primeiro ter a pessoa qualificada e depois abrir a igreja, mas não. Hoje coloca a carroça na frente dos bois. Abre a igreja e aí a gente espera alguém qualificado chegar. Eu estou chamando você para essa reflexão aqui desse versículo 7, nada tomando dos gentios, porque Deus precisa devolver essa consciência para você.
você que faz parte da igreja, você que é igreja, você que tem uma igreja, Deus precisa devolver essa consciência que você perdeu em algum canto. Igreja, é você que tem que dar o suporte para os seus pregadores. Igreja, é você que tem que dar o suporte para os seus ensinadores. Igreja, é você que tem que cuidar das pessoas que você sabe que Deus chamou para esta tão grande obra, que é a obra da palavra, do ensinamento da palavra, missões, discipulado. A igreja que tem que dar o suporte. Você percebe que hoje se bate muito em pregadores que cobram, mas se esquece das igrejas que pagam esses pregadores? E aí paga para o pregador de fora enquanto o de dentro sofre. Paga o que o pregador de fora pede, o cantor de fora pede, mas o de dentro sofre. Ei, as principais pessoas que devem ser cuidadas na sua igreja, as principais pessoas que você tem que dar o suporte, os pregadores e os ensinadores da sua igreja. Nada tomando dos gentios. Eles tinham plena consciência que eles tinham que ser cuidados pela igreja que estava enviando e a igreja que estava recebendo. Que Deus devolva essa consciência para os crentes do século 21. E hoje tem poucos pregadores e ensinadores qualificados. Nas igrejas que estão se abrindo, tem poucos, porque infelizmente poucas as igrejas dão o suporte necessário para que eles vivam, para estudar melhor a palavra, para ter um tempo maior de oração e de meditação. E de missões também é bem pouco, inclusive no versículo 6 nós trabalhamos essa questão sobre os 2,6 bilhões de cristãos que tem no mundo e obra missionária não chega nem 1 milhão de missionários. Então se investe pouco em missões, se investe pouco em missionários, se investe pouco em ensinadores da palavra, se investe pouco em verdadeiros pregadores da palavra. E o resultado disso é que tem muita igreja sofrendo com doutrina errada, porque é uma realidade. Estão trabalhando no seu dia a dia e ninguém está trabalhando na palavra. Então reflita, que Deus devolva a consciência para as igrejas de cuidarem dos seus ministros. Amém? Bora lá. Versículo 7. Vamos trabalhar a palavra gentios ainda, tá? Acabamos de trabalhar o nada tomando dos gentios, ou seja, eles não pegavam nada dos de fora, daqueles que não eram cristãos, porque tinham plena consciência de que os seus irmãos iriam cuidar deles, tanto quem estava enviando quanto quem estava recebendo. E aí no versículo 7, só a palavra gentios. E de novo, o que é gentil? Tudo que não é judeu, todo povo que não é chamado pelo nome judeu é gentil. Tá bom? É gentil. Porém, agora cabe uma reflexão. Olha só. Nessa época aqui, a igreja era composta por judeus e gentios. Só para não confundir a sua mente, porque a gente acabou de tratar uma expressão, nada tomando dos gentios, correto? Só que a igreja primitiva era composta por judeus e gentios nessa época. Os gentios aqui, nada tomando dos gentios, eram os gentios que não tinham aceitado a fé, tá? Gentios que não tinham aceitado a fé. Porém, ao mesmo tempo, é desses gentios aí que eles não tomavam nada. Porém, dos gentios que aceitavam a fé, já não eram mais gentios para eles, eram irmãos em Cristo. Deu para entender? Então agora vamos trabalhar a expressão gentios.
A comunidade nessa época era composta por judeus e gentios. Então observe, o judeu, nessa época aqui, eles tinham que dar uma boa trabalhada na sua mente, porque eles eram muito racistas. E o racismo que eu estou falando não é apenas de acordo com a pele, porque a primeira coisa que vem na mente quando se fala de racismo, o pessoal já pensa que é aquele racismo de preto contra branco, enfim. Não é essas coisas que eu estou falando. O racismo dos judeus aqui é porque eles de fato se achavam o melhor povo da humanidade. Inclusive, tem até algumas revistas e livros, que eu não vou me lembrar do título, mas o judeu, chegava a ser tão racista que quando nascia um gentio no mundo, para ele, aquele gentio que estava vindo ao mundo servia como lenha para o inferno. Era a cabeça deles. Tinha judeu que, se visse uma mulher grávida tendo um filho, ao invés de ajudar, não ajudava. Tá bom? E tem outras coisas. Se você estudar sobre o racismo dos judeus, você vai ver várias barbaridades que eles pensavam. Então, imagina só, juntando agora esses dois povos, judeus e gentios, onde o judeu tinha que trabalhar na mente dele para não se achar melhor do que esses irmãos aqui que estavam chegando agora na fé. Imagina. Então, só aqui dentro dessa luta, dentro dessa briga, tanto judeus quanto gentios tinham que trabalhar a sua mente e a sua alma sempre para viverem em comunhão. E essa luta, ela permanece até o dia de hoje. Porque existem irmãos no nosso meio que não pode ter uma coisinha melhor do que o outro, que às vezes já quer pisar. Não pode ter uma coisinha melhor do que o outro, que já se sente melhor do que o outro. É a síndrome dos judeus no nosso meio. Somos todos iguais diante de Deus. E é isso que essa carta aqui também ela quer trabalhar. E se você não sabe, esse foi o motivo pelo qual o apóstolo Paulo morreu, porque ele pregava que judeus e gentios para Deus era a mesma coisa. Então observe que existem alguns irmãos que precisam trabalhar muito isso na sua mente e na sua alma, porque não pode ter uma coisinha melhor que já quer pisar no seu irmão. Então, ouvintes imaturos, irmãos imaturos, entendem o significado da palavra. Mas não compreendem o sentido da mensagem. Ouvintes imaturos levam a palavra ao pé da letra. Você é gentil. Você nem era merecedor de estar aqui juntamente conosco. Mas se esquecem do sentido da mensagem. Você é gentil. E Jesus também te salvou e por isso somos irmãos. Irmão Cleves, o que você quer dizer com isso? E aqui eu encerro o vídeo. Ouvintes imaturos levam a mensagem ao pé da letra. Você é o povo escolhido. Deus te escolheu. Você é especial, a menina dos olhos de Deus. E com isso vão se achando. E olham para outros como insignificantes. Ao invés de entenderem o sentido da mensagem. Jesus também salvou eles. Jesus também morreu por eles. A gente e eles não têm diferença diante de Deus. Ouvintes imaturos
levam a mensagem ao pé da letra de que alguns são especiais, enquanto outros não são. Ouvintes imaturos colocam as suas condições acima do sentido da mensagem, onde alguns, por causa de condições, se sentem melhores, são tratados de forma melhor, enquanto outros que também são nossos irmãos, do mesmo jeito, já não são tão bem tratados assim. Então eu quero encerrar esse vídeo com esta mensagem. Ouvintes imaturos levam as coisas ao pé da letra. Mas quem compreendeu o sentido da mensagem pode até ser melhor em alguma coisa. Pode até ter mais condições em várias outras coisas. Mas somos o mesmo diante de Deus. Somos iguais diante de Deus. Porque o mesmo Jesus que morreu por mim, também morreu por você. Eu tenho que pegar as minhas condições e igualar dentro de uma situação com você. Eu espero que você entenda o sentido da mensagem do cristianismo. O sentido da mensagem do cristianismo não é triunfalismo para uns e abatimento para outros. O sentido da mensagem do cristianismo é igualdade, equidade. Eu espero que você, ao invés de levar as coisas muito ao pé da letra, você entenda que o sentido da mensagem do cristianismo é você pegar as condições que você tem, intelectualmente falando, emocionalmente falando, financeiramente falando, e investir no seu próximo, fazendo com que você e ele se tornem iguais diante de Deus, em condições intelectuais, em condições emocionais e em condições financeiras. Isso é cristianismo. Igualdade em tudo. Lute por essa igualdade. Lute por essa equidade. Porque você só é grande quando você engrandece alguém. Você de fato só é grande quando você consegue elevar o nível de alguém. Então, ouvintes imaturos levam ao pé da letra a mensagem. Ouvintes maduros entendem o sentido dela. E existem pessoas que elas são tão lógicas que chegam a ser irracionais. Parece até um paradoxo, né? Mas não é não. Existem pessoas que são tão lógicas que chegam a ser irracionais. Que se as pessoas ao seu redor não compreenderem, não seguirem, não acompanharem sua linha de raciocínio, elas se estressam, expulsam, não querem mais do seu lado. São tão lógicas que chegam a ser irracionais. São tão lógicas que acabam não tendo misericórdia de ninguém. Tome muito cuidado. Que Jesus nos dê maturidade para trabalhar na igualdade, equidade e ajudar as pessoas que precisam. Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. Que Deus abençoe.